ser humano, infelizmente, acredita mais no que vê do que ouve, não é? Então, o museu aqui a lembrança visual daquilo que Monsenhor era, fez, usou, e também as fotografias mostram desde o tempo que ele veio do Japão e também as fotografias mais recentes das comunidades que estão juntos nesse processo. Então, o museu é um marco histórico, é um ponto de convergência daqueles que querem saber de alguma coisa sobre o Monsenhor. A Pastoral Nipo-Brasileira, ela celebra a memória do Monsenhor Nakamura no mês de março e faz então um convite a todas as pastorais nipo-brasileiras do estado de São Paulo a virem para cá, para Álvares Machado, o local onde ele foi sepultado. E as pessoas vêm para este encontro, eles trazem os alimentos que serão partilhados numa mesa muito grande, e os alimentos tudo ligado à cultura japonesa, e fazem na parte da manhã um estudo sobre um determinado tema e uma parte do congresso sobre a vida do Monsenhor Nakamura. E durante o dia eles são convidados a visitar o museu do Monsenhor Nakamura, também visitar a capela e o local onde era a casa do Monsenhor Nakamura, e se encerra esse encontro anual aqui em Álvares Machado com uma missa presidida pelo bispo diocesano aqui da Diocese de Presidente Prudente, e muitos padres que acompanham a Pastoral Nipo-Brasileira, eles também vêm para cá e concelebram com o bispo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim Como era no princípio, agora é sempre. Amém. O processo de beatificação do Monsenhor Nakamura começou
no 1996. Quem deu início? Pastoral Nipo-Brasileira. E ela pesquisou toda a vida do Monsenhor Nakamura e depois, em 2002, entregou todas as suas pesquisas relacionadas ao Monsenhor Nakamura para os bispos da província eclesiástica de Botucatu, pedindo que esse grupo de bispos pudesse enviar a Roma para perguntar a Roma se existe possibilidade deste homem virar um beato, um santo. E foi feito isso. Em 2002, os bispos enviaram para Roma um pedido e ficaram aguardando um documento de Roma. E o documento chegou 4 anos depois e chama Nil Obstat. E significa não existe obstáculo nenhum, pode dar seguimento ao processo. Bom, o processo começa a partir daquilo que o povo mesmo apresenta. Tudo vem do povo, o senso comum dos fiéis. O que eles apresentam? A fama de santidade da pessoa, a fama das virtudes heróicas da pessoa. Em 2009 se instalou aqui na Diocese Presidente Prudente um tribunal de beatificação do Monsenhor Nakamura, onde se entrevista todos aqueles que conheceram Monsenhor Nakamura, podendo também entrevistar pessoas que ouviram falar sobre o Monsenhor Nakamura. E esse processo, esse tribunal trabalhou 7 anos, né, de 2009 a 2016, avaliando toda a documentação, fazendo todas as entrevistas e fazendo também a exumação do corpo do Monsenhor Nakamura. O bispo de Assis era Dom Antônio. Dom Antônio profetizou que era para fazer o túmulo bem feitinho, para poder remanejar, poder mexer, abrir, para facilitar, porque posteriormente pode ocorrer a beatificação ou canonização do Monsenhor Nakamura e vai ter que abrir. Então, para tomar cuidado com essa parte, e ele recomendou exatamente isso. Eu fui e fiquei ao lado para começar a abrir a cova. Olha, realmente tinha muitos sentimentos, né? Queria ver o Monsenhor, né, com algo assim, como santo vivo, né? Mas quando apareceu com todos os ossos, né, e eu catei 3, como se chama, dentes, né, de ouro, e justamente esses 3 dentes, e também o cruz pectoral de bronze, e também o bolinha do terço, eu trouxe no Japão e coloquei no Dozaki, Museu do Dozaki, né, onde está junto colocados os santos mártires, cujos sinais, e onde também foi colocado Monsenhor Nakamura, cujas medalhas. E aí, em 2016, se encerrou o processo do tribunal dentro da diocese. E aí foi encaminhado para Roma. Il servo di Dio, appunto, ha questo titolo dal momento in cui la Chiesa si esprime per la prima volta su una possibile introduzione della causa. E dunque, con l'apertura del processo diocesano, già gode del titolo di servo di Dio. E mais importante ainda que a aprovação dos bispos e a aprovação do povo é a aprovação de Deus. Ué, Deus também tem que dar aprovação para uma beatificação ou uma posterior canonização? Sim, senhor, Deus tem que dar a sua aprovação e Ele assina. Qual é a assinatura de Deus? A assinatura de Deus ou seja, a aprovação dada por Deus com uma assinatura dele é um milagre. O que é um milagre? O milagre não tem explicação. E aí, como é que Deus vai assinar esse milagre? Ele só vai realizar o milagre se houver um pedido.
se houver uma intercessão, alguém que pede a Deus um milagre pela intercessão de Monsenhor Domingos Nakamura. Entendeu? O pedido tem que ser feito exclusivamente pela intercessão di Monsignor Domingos Nakamura. Le fasi del processo di beatificazione di un servo di Dio si dividono sostanzialmente in tre. L'inchiesta diocesana, che comporta la raccolta dei vari documenti e delle testimonianze sulla vita, la virtù e la fama di santità del servo di Dio, che poi confluiscono in un dossier che viene inviato a Roma, dove c'è lo studio dell'eroicità delle virtù da parte degli storici e dei teologi. Dopodiché faremo la posizio, cioè a dire uno studio sistematico delle virtù teologali, cardinali e delle virtù annesse, cioè quelle particolari rispetto allo stato di vita del servo di Dio, in questo caso un sacerdote diocesano, un missionario, e la fama di santità, e concluso questo, se i cardinali e i vescovi riterranno opportuno, sarà dichiarato venerabile. Per la beatificazione e la successiva canonizzazione ci saranno altri due passaggi, cioè lo studio di un primo miracolo che può essere stato compiuto dal servo di Dio dal giorno della sua morte in avanti, e lo studio di un secondo miracolo che deve essere compiuto dopo la beatificazione. O beato, ele já é santo, mas só para aquele país, só para aquela região. Já o que é canonizado, ele é santo, ele pode ser venerado no mundo todo. Monsenhor Nakamura, ele fez história aqui na nossa região, na nossa comunidade, e saber que ele é um candidato aos altares é muito legal. A comunidade vê tudo isso com bons olhos, porque acredita que ele pode atrair mais pessoas por causa da sua vida para perto de Cristo. Então, o centro de tudo é Jesus Cristo, é seu Evangelho. E se o testemunho dele e aquilo que ele fez aqui entre nós pode ser reconhecido como alguém que ainda continua fazendo no céu, atendendo as graças e levando mais para perto de Cristo, isso é maravilhoso. Un ultimo punto che potremmo dire è che cosa vuol dire eroicità delle virtù. Eroicità delle virtù significa avere l'esercizio delle virtù in grado superiore alla media dei buoni per un periodo congruo di tempo che la Chiesa stabilisce non in modo perentorio, ma diciamo in modo prudenziale, in circa 10 anni, gli ultimi 10 anni della vita del servo di Dio, che siano appunto vissuti con quello zelo, quella passione e la carità che rende la vita virtuosa in maniera superiore alla media dei buoni. No Japão é uma terra de mártires que testemunharam sua fé, brotaram continuam esta fé, mas provar como sua vida, como Monsenhor Nakamura, sua missão é raríssimo. Para assim entrar no processo canônico assim de beatificação. Por isso que primeiro para nós aqui no Brasil, também no Japão, nós está passando uma experiência raríssima que acontecendo no processo do Monsenhor Nakamura. Então nós vamos oferecer esta oração em prol da conversão da humanidade. Ó Deus, que na vossa infinita misericórdia concedestes inúmeras graças ao vosso servo, Domingos Nakamura, que como pastor e missionário itinerante, por amor ao próximo a serviço do Evangelho, percorreu longas distâncias e centenas de localidades. Pela conversão e salvação das almas,
suscitai-nos o desejo de imitá-lo no seu exemplo de humildade. Pobreza e trabalho, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E concedei-nos a graça que ardentemente desejamos. Amém. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito ativa e há um tempo ela começou a se sentir muito cansada. Era um cansaço que ela preferia até se deitar. E foi indo, né? E ela reclamava de palpitação. Ai, meu coração está acelerado, meu coração está acelerado. E ela veio fazendo essas crises até o ano de 2019, quando a gente resolveu fazer o primeiro estudo eletrofisiológico para que a gente fizesse a primeira ablação, que era uma ablação de uma arritmia supraventricular, que é uma ablação mais simples. E aí, nesse momento, ela entrou para fazer esse exame e o profissional saiu, né? O doutor saiu e comunicou a gente que, na verdade, ela não tinha arritmia, que o tratamento que vinha sendo feito para arritmia não ia surtir efeito porque ela não tinha arritmia, ela tinha fibrilação. E por isso que, né, as crises dela eram muito intensas. Essa doença é uma doença polissintomática. A pessoa evolui com crise de taquicardia, que são palpitações que o coração dispara de uma forma contínua e dando um mal-estar generalizado, com sintomas de desequilíbrio hemodinâmico, desequilíbrio de bem-estar, desequilíbrios com sensação até às vezes de morte. Nós tivemos muitas conversas e no final a gente foi sugerido a feitura da ablação em São José do Rio Preto. Então aí nós mudamos todo o caminho, né? E do que fazíamos aqui, mudou tudo, fomos para Rio Preto, para São José do Rio Preto, e lá começou toda a investigação novamente, né? Baterias de exames, rotina de consultas, e até que foi feita a primeira ablação complexa, sem resultado. E na terceira, né, para ocorrer a terceira ablação, que foi assim a crise pior que ela teve, que nós pensávamos que ia, né, perder a minha mãe. Nós precisamos da intercorrência de uma ambulância durante o trajeto, né, que dá mais ou menos uns 35 minutos, né, de lá até aqui em Prudente. Teve que ter a interferência da médica, né, e da enfermeira durante o percurso, porque foi muito sério. E eu estava no trabalho, e aí a minha irmã me ligou desesperada. Ela ligou desesperada, agora nós vamos perder a mãe. E aí foi onde, na dor, né, porque diz o ditado, você procura Deus por amor ou na dor. E foi nessa hora que eu me desesperei também e acabei procurando por Monsenhor Nakamura. Eu estava em Álvares Machado e eu saí do serviço na mesma hora e fui ao cemitério no jazigo de Monsenhor Nakamura. E lá eu me debrucei, me ajoelhei, lá eu orei, eu clamei, eu rezei, eu conversei, eu briguei com Deus, eu pedi, eu fiz de tudo. E para que Monsenhor intercedesse pela minha mãe. E eu acredito que ele intercedeu. Eu acredito que ele intercedeu. Porque depois disso tudo, nós tivemos outra ablação, que foi a última. E aí foi nesse momento, né, dessa última ablação,
que eu entreguei mesmo para que Monsenhor Nakamura intercedesse por ela. E quando o médico saiu do centro cirúrgico, ele veio até nós e ele falou assim: olha, depois que nós fizemos o procedimento, a gente induz o paciente a ter uma crise. E ela não teve. Não sei o que aconteceu. Nós fizemos de tudo e ela não teve a crise. E nós, na hora, só estávamos eu, minha irmã, meu irmão e meu pai. Eu peguei na mão da minha irmã e falei: foi Monsenhor Nakamura. Ele fez o nosso milagre. E eu tenho certeza que foi aí. Por que nós admiramos o Monsenhor Padre Nakamura? Pelo trabalho dele. E nós tiramos a conclusão de que a resiliência, a persistência, em qualquer circunstância, ele vence seus objetivos. E ele comprovou pelo trabalho dele. Atuou numa situação tão difícil, né, hoje, fez o que fez, nós só temos que admirar. E essa acho que foi a percepção de quase todos os descendentes japoneses. Uma pessoa que me inspira, uma pessoa que me motiva também a exercer o meu ministério. Às vezes me sinto um pouco fraco, né? Ou às vezes até cansado. Falei, bom, mas vou me cansar do quê? Com esses exemplos que aconteceram por aqui, tanta coragem, tanta dedicação, tanto sofrimento, muito mais do que eu. O que um padre de hoje vai sofrer? Com o quê? Talvez com algumas ingerências aí na comunidade, alguns conflitos pequenos em relação àquilo que viveram e de modo especial viveu com certeza o Monsenhor Nakamura. O Monsenhor Nakamura foi o passo inicial da religião católica para a nossa família. Desde os meus avós, meus pais, nós, meus filhos, meus netos, todos eles são batizados, né? Nasci, me criei, né, na Igreja Católica, né, meus pais, fiz catequese, né, sou crismada, tudo, mas nunca fui muito religiosa. E eu percebi que na hora do meu desespero, eu busquei e eu tive o resultado. E a partir desse dia, eu nunca mais abandonei. Essa imagem do Padre Nakamura está na nossa vida, né? A gente guarda isso pela fé que meu pai tinha, né? Então a gente também continua a ter a fé nesse santo, né? Porque a gente pode considerar ele um santo, né? Todas as vezes que eu venho aqui no cemitério, seja para visitar um ente querido ou, né, até mesmo no velório, eu venho até aqui ao túmulo do Monsenhor, faço a minha oração, não deixo de agradecer, né, que para mim é como se eu tivesse conhecido, né, o Monsenhor Nakamura, como se conhece uma pessoa e tem admiração. Então sempre eu venho aqui para agradecer também. Eu fico muito contente de conseguir essa beatificação, tudo aí, sabe? Eu fico, quer dizer, se torna assim, eu posso considerar assim, falar o meu avô, certo? Foi beatificado, né? Certo? Então é um negócio que um dia que acontecer isso daí eu vou emocionar bastante.
Já comecei, certo? Entendeu? Então é um negócio que eu vou ficar muito contente se eu estiver até lá, né? Reconhecer que ele é santo é importante, mas dentro do coração do povo ele já é. Isso é importantíssimo também. Né? Ainda bem que não é o contrário. Roma reconhecer e o povo não reconhecer. O povo reconhecer primeiro é muito mais importante do que Roma, mesmo que demore. As pessoas estão cada um no seu mundo e o testemunho do Monsenhor Nakamura é totalmente inverso. É ir ao encontro do outro. O Monsenhor Nakamura dá uma mensagem positiva para nós de que a gente pode ir de uma cultura a outra, vivendo a fé, construindo fraternidade, se preocupando com os irmãos, querendo bem uns aos outros. Diante disso tudo, a impressão que eu tenho é que Monsenhor Nakamura, ele me evangelizou. Assim como ele fazia, né, na época com os cristãos, ele, depois de todo esse tempo, ele conseguiu me evangelizar. Foi através dele. Monsenhor se torna para nós então um sinal de que a missão nossa não é só num determinado local, mas ela pode e deve ir muito mais além. E que a gente pode ultrapassar fronteiras. E que a gente pode ir ao encontro do outro em toda e qualquer situação, circunstância. A vida de Monsenhor Nakamura ensina muitas coisas para nós e faz a gente entender a fé. A fé não é algo estático, imóvel. A fé não é algo que paralisa. A fé não é uma questão só subjetiva, ela também é objetiva e faz a gente enxergar o mundo com outros olhos como uma casa comum.